Estamos ao vivo. Deixa eu só me achar aqui. Achei eu. Muito bom. Agora hoje eu vou ter que falar ali, né? Toda hora. Tô acostumado a falar que tá de frente, fica mais de ladinho. E aí, pessoal, mais um podcast para vocês, trazendo mais uma pessoa bacana, uma pessoa agradável de se conversar. Sejam bem-vindos ao DDM Podcast. Esse espaço foi criado exclusivamente para autores da DDM, para poder divulgar seu trabalho, para poder falar do que eles fazem como autores e fora também. Porque eu costumo dizer que quem vive de escrita é escritor. Quem escreve 1 ou 2 livros é um autor. Então, como autor, a sua experiência, eles vão falar sobre isso e fora do mercado editorial, o que eles fazem e o que eles... como é o dia a dia deles. Em especial hoje, trago aqui um engenheiro civil, o senhor Carlos Tapia. Aproveita, curte, compartilhe. Vitamina C é bom para a saúde e o C no mundo digital é bom também. Então, curta, compartilhe e comente. 3 vezes o C, tá bom? Meu amigo Carlos Tapia, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Que legal. Poder compartilhar aí da minha experiência com vocês, trazer um pouco aí para que serve a topografia, o que ela pode agregar na nossa vida aí. Legal demais. O Carlos, ele é autor do livro Cara de Milionário, um dos autores. Então são empresários de sucesso contando a sua história, a sua jornada, como que eles têm contribuído com a sociedade. O Carlos está aqui. E o título dele é bem interessante. Como a topografia pode mudar sua vida. Eu tenho certeza que você pouco sabe sobre topografia, a não ser que você seja da área. E ele vai dar umas clareadas para a gente, tem uns insights legais aí que às vezes eu vejo ele comentando e a gente nem por um milésimo de segundo pensa numa situação dessa. Diz para nós, como que a topografia pode mudar a sua vida? Vamos lá. A topografia, ela serve para mostrar as características do terreno, né? Basicamente isso, tanto o formato do terreno, como a área, medidas e os desníveis que existem nele. Sim. Uma das coisas que eu até brinco com as pessoas é que você pode economizar, né? Poucas pessoas sabem, mas 90% dos imóveis faltam medidas. E isso influencia muito na compra de um terreno. Por quê? Se está faltando, você está comprando pela metade. Não significa, porque tem no documento, que vai ter a medida no local. Lá. Exatamente. Eu vi uma matéria ontem, ou hoje cedo, e aí eu lembrei de você. E o cara estava com a planta na mão, olhando para um terreno vazio, construção dos 2 lados e no fundo, e ele falando, tá vendo? Tá faltando 20 centímetros naquela parede do fundo. Ele falou, temos 2 caminhos, ou entra na justiça para brigar com os caras, ou a gente tenta adaptar a planta para essa nova medida. Quer dizer, quem compra um terreno onde tem casa construída do lado, fatalmente corre o risco de ter menos terreno do que comprou. Exatamente. Pagou e não levou. Começa pelo pedreiro, né? O pedreiro vai lá e ele põe o bloco na linha da divisa. Aí ele vai rebocar, já rouba 3, 4. E isso acontece na quadra inteira. Sim. Né? Quando vai chegar no seu terreno, se deu sorte, faltava só 20. A maioria falta 40, então, 50. Mas você pega 20 centímetros na extensão de um terreno de 40, 50 metros. 40, 50 metros. Quanto que ele perdeu? Você entendeu? 20 vezes 50? Exatamente. Perdeu 2, 3, 4, 5 metros quadrados. Entendeu? Se forem terrenos maiores... Vai pagar terreno, IPTU por um terreno que não tem. Exatamente. Fora isso, né, as pessoas hoje... O terreno, o metro quadrado, está muito caro. Então, muda absurdamente no valor. Você fazer a compra de um terreno pelo documento é uma situação. E você fazer a compra pelo real é outra totalmente diferente. Então, acontece muito das pessoas adquirirem o terreno, que nem aconteceu nesse caso aí. O cara estava com a planta lá olhando e chegou no local, não cabia. Aí ele vai abrir uma ação... né? Vai abrir uma ação, quantos anos ele vai brigar na justiça
por esse pedaço de terreno. Vai ficar parada a obra? Ele vai gastar com topografia pelo menos 10 vezes mais do que se ele tivesse medido o terreno antes. Porque você não vai medir só o terreno dele, você vai ser obrigado a medir a quadra inteira para saber quem que roubou esses 20 centímetros dele. Caramba. Porque às vezes o primeiro pegou, o outro pegou só o que era dele, o outro pegou o que era dele. Mas para você descobrir quem você vai processar, né? Você tem que medir a quadra toda. Então, poucas pessoas têm esse conhecimento e essa expertise para contratar topografia antes de adquirir um imóvel. E as pessoas deixam entrar assim no imóvel para medir? Obrigado de deixar? Não. Olha, normalmente se envia uma notificação, nem todos permitem, cara. Nem todos abrem a porta da sua casa aí para estarem tirando medidas, acessando, né? Hoje a gente tem algumas facilidades, a questão da tecnologia laser na topografia, que se você conseguir visualizar a divisa por fora, você consegue pegar um ponto dentro do imóvel dos vizinhos sem você ter que acessar dentro do imóvel deles, né? Isso facilita muito. Bacana. Né? Doutor Rodolfo Ferraz. E aí, doutor Perdão? Bora, tô esperando sua confirmação. Vem. Vem, aí o nosso amigo aqui, nadando de braçada. Fabiana Pérez, nossa ghost querida. Boa semana para você também. E o que acaba acontecendo, Flávio? Isso que eu ia te perguntar, o que acaba acontecendo? A pessoa, por exemplo, você bota um terreno aí, bobo aí, de 500 metros quadrados. Se for aqui em Alphaville, no mínimo R$2.000 o metro quadrado, né? Faltou 25 metros quadrados. Faltou 50 centímetros aqui, 50 centímetros lá no fundo, 25 metros quadrados, cara, 5%. Entendeu? Então o cara vai economizar nessa brincadeira 50 mil. Ou seja, a documentação saiu de graça. Né? Quanto que ele investiu para medir um terreno desse em Alphaville? R$3.500. Entendeu? Então vale a pena contratar a topografia antes. Né? Nós estamos dando o exemplo de uma pessoa que vai comprar uma casa. Tá? Acontece muito com pessoas que vão fazer empreendimentos. O cara compra o terreno para fazer um prédio, chega lá, falta 1 metro, meio metro que faltar. Como é que você vai abrir a porta do carro faltando meio metro? Você não abre, cara. Entendeu? Então, normalmente, no fundo da garagem, o que os caras põem? Os carros tudo embicadinho lá. Faltou meio metro no terreno, o cara perde a vaga. Às vezes ele perde um projeto. Já aconteceu de clientes perder um projeto por causa que não utilizou a topografia. Não dá para adaptar, né? Não dá para adaptar. Ou acontece, por exemplo, tem casos que eu já trabalhei como perito judicial também, que as pessoas têm as vagas muito pequenininhas, aí quando vai medir não está dentro do padrão, por lei, e processa o construtor. Então, se o cara ainda se ousar construir, ainda corre o risco muito grande de receber um processo e pagar muito mais caro por isso do que se tivesse contratado uma topografia lá no começo. Aí, Priscila Esteves. E aí, querida? Lembra da Priscila, não? Você é novo, mas a Priscila também é a M6D, ela tá antes. Priscila é uma das maiores vendedoras de imóveis lá no Rio de Janeiro, só vende coisa grande. Seja bem-vinda. E aí, Priscila, conhece esse lado da topografia? Conhece, né? Ela é advogada também, corretora, manja muito. Seja bem-vinda, Priscila. Quem está chegando aqui agora, obrigado pela participação. Já curte. Se não gostar, curte do mesmo jeito, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse canal, um canal criado exclusivamente para a gente divulgar novos autores e divulgar também o trabalho que eles fazem, o que eles fazem no dia a dia, tá bom? É voltado para o empreendedorismo. Já aproveitando o agradecimento à Roots, esse espaço que a gente está aqui, a Audrey, que é o estúdio e agência digital, tem patrocínio também da SEG, Organização Contábil, e da DDM Editora. Então, sejam bem-vindos a esse canal. Estamos aqui com o Carlos Tapia, engenheiro civil e topógrafo, desde que tinha 3 meses de idade. Como que é? Quando começou? Na barriga da mãe, não? Mais ou menos, vamos brincar assim, né? Desde os 13 anos. 13 anos? Eu lembro de... Meu pai fundou a Tapia Topografia, que é a minha empresa hoje, em 78. Na verdade, não é que ele fundou a empresa, né? A empresa foi fundada mais recente, mas ele trabalha com topografia desde 78.
E veio agregando. E eu lembro de pequeno, eu sentado do lado, ele lá desenhando, eu pegava as folhas, desenhava no chão. Pra mim era um orgulho, mas ele virava às noites lá, era um negócio de Tinha doido. prazer. Tinha. E o que mudou da topografia de 78 para agora? Olha, antigamente a gente tirava todas as medidas na trena, esticava a trenona no meio do mato, era um negócio de louco, né? E a precisão dos equipamentos hoje é a laser, né? Então antes a gente trabalhava no centímetro, olha lá, e hoje nós trabalhamos no milímetro, décimo de milímetros, fazendo monitoramento de alta precisão de estrutura também. Também é utilizado a topografia, controle de recalque, controle de barranco, às vezes tem desmoronamento, existe o risco de colapsar, que nem aconteceu da barragem lá que caiu, de Mariana, por exemplo. Sim. Né? Então, a topografia ela é essencial em todas as áreas. Né? Você viu essa casa em algum condomínio de Alphaville? Acho que não aqui, Alphaville em outro lugar, que desbarrancou, não? O muro da... Poxa, você acredita que me chamaram para ir lá fazer uma perícia na casa lá? Você não passei o orçamento e passei ontem. Passei ontem e eu vi o vídeo. Mas depois que já caiu, já. Depois que já caiu, né, cara? Se tivesse algum indício, a topografia poderia ter impedido de chegar a esse ponto. Essa é a pergunta. A topografia também ajuda nesse aspecto? Quer dizer, quem pensa que topografia é só tirar a medida... Tá muito enganado. Tá muito enganado. Tá muito enganado. Eu sou um deles, então. Então vamos lá, amplia meu conhecimento. Claro, estamos aqui para isso. A topografia serve para monitorar também, né? Por exemplo, nesse caso aí, vou dar o caso do muro de Alphaville, da piscina. Como ele já tinha um caso, já vinha acontecendo há algum tempo, de sair água pelo muro e tal, poderia ter sido monitorado esse muro com topografia. E dependendo do deslocamento, a gente ia ter certeza que o muro estava deslocando. Se está deslocando, ia cair. Isso é fato, né? Entendi. E não foi da noite pro dia, não foi só aquela chuva que causou, né? É o que eu estava comentando. Assim, tem prenúncio, né? Tem muito prenúncio. Um rachadinho. Um fiozinho de barro descendo. E a casa que construiu, a pessoa que construiu depois, ela também não deve ter feito o serviço de topografia para saber a densidade do terreno, sei lá, a porosidade da... Ali foi uma mistura, né? Vamos falar assim, faltou talvez, tá? Não vou julgar, porque a gente não tem certeza, mas talvez o cara não tenha contratado a topografia para saber que o terreno era tão íngreme. Talvez ele não tenha feito uma sondagem para saber o tipo de solo. Você pode ver que pelo vídeo as estacas tinham, sei lá, 1,5 metro, cara. Ridículo. Num casarão daquele pendurado naquela altura. Eu estaria me borrando de medo. Ele teria que ter uma fundação no mínimo ali 7, 8 metros. Porque a fundação dele ia passar, ia passar do muro e ia se apoiar lá embaixo. Não ele deixar aquele maciço de terra todinho só no barranquinho apoiado que ele viu no muro, exatamente. Entendeu? Ali também é um pouco de orgulho do profissional, achando que ele domina, sabe fazer conta. Exatamente. Ele é bom de matemática, ele fez umas contas ali, nas contas bate. Vou chamar o Zé. O Zé é pedreiro, ele tem muita experiência, todo respeito ao Zé, né? Aos Zés. Os Zés da vida aí, mas a gente respeita muito a profissão de vocês. Mas para você construir uma casa e deixar em pé, precisa ter um engenheiro, precisa ter um projeto de fundação, um projeto de estrutura. Tudo isso seria evitado, né? Olha o prejuízo que o cara levou agora, né? Eu vendo a situação ali, eu imaginei que a casa do muro de baixo tinha sido construída depois. Sim. Mas não, muito pelo contrário, a casa foi construída antes. É o que ele reclama lá, né? Assim, eu já estava aqui. Eu já estava aqui. E eles vieram depois e construíram. E depois disso foi só problema. E o síndico do condomínio falava que era normal, né? Não é normal. E se o síndico não sabe, ele pode ser indiciado civil e criminalmente por isso. Porque ele foi notificado antes, foi comunicado. E quem é o síndico? Quer dizer, qual o nível de capacitação que ele tem? Será que põe o dedinho? Molha, põe no vento e fala assim, não, acho que não vai dar ruim, não. É verdade.
É uma soberba atrás da outra, né? Como dizia Goethe, aquele pensador, ele falava assim, quer conhecer o verdadeiro caráter de um homem, dele dinheiro e poder. Meu, o povo sobe na cabeça. Sobe na O cabeça. cara é síndico, E o cara só vê o que tá recebendo, ele não vê a responsabilidade. Não, né? porque assim, graças a Deus há um prenúncio, como a gente disse. Mas e se não há? E se tem criança na piscina? Nossa. Já pensou? Se tem qualquer pessoa na piscina, não precisa ser só criança? Não, tava a família toda lá na Não, casa. você Você já via a menina pensou? desesperada gritando. Porque a sorte é que o muro que ele fez, de certa forma, foi bem feito, ele conteve durante um tempo. Também se fosse um muro meia boca, já tinha descido muito já antes. tinha descido antes. Porque a terra era fofa. Francesa. A terra é fofa ali, né? Você vê que parecia bolo de chocolate úmido. Aquela coisa. O que derruba, eu brinco, né? Eu como engenheiro falo, o que derruba muro mesmo é água, cara. O peso da água não é dimensionado para isso. Ele é dimensionado para segurar a terra. Sim. Você não conta. E lá, se você parar para pensar, apesar de ser um muro de arrimo, ele estava contando com a carga de trás, não o peso de uma casa daquela em cima, né? Mas para umedecer também o solo abaixo da casa, algum lugar estava entrando água. Algum lugar estava entrando então, água. Tinha outra... Eu não tive oportunidade para saber se tinha. Não, Teve um caso que eu peguei parecido pela imagem, a terra estava toda úmida. Não, tinha muita água. Esfacelando ali. Então, assim, por onde entrou aquela água? Tinha algum outro erro de construção ali que não só as estacas, tem mais coisa ali. Exatamente. Então é uma série de do coisas. ponto de vista do dono daquela casona, eu estaria preocupado agora. Porque a casa dele está comprometida. Está comprometida. O outro perdeu um muro. Fácil de... Se a casa de cima descer também... Entendeu? Não é porque está pendurada. Está pendurada. Aliás, está pendurada e não tem o... Não tem apoio nenhum. Não bateu estaca ali, agora está no ar, que ela não serve para nada. Você falou em estaca, eu lembrei também, tem alguns casos, Flávio. Alguns não, né? Alguns casos... Quanto custa uma estaca, só por curiosidade? De uns 7 metros. Varia. Não, de uns 7 metros. Que você falou em 7 metros. 7 metros vai dar uns 2, 3 mil por aí, concreto, mão de obra, furar, tudo. Então, por causa de uns 20 mil reais ali, o cara põe em risco a casa inteira. Exatamente. Se tivesse batido 3 estaquinhas ali na lateral, já tinha evitado tudo aquilo. Você vê? Umas economia boa. Porque você poderia ter deixado um caixão perdido embaixo, deixa o muro sem carga. Faz uma captação de água. Lá no Pacaembu você vê muito isso aí que você falou. Não sei se você passa na Avenida Pacaembu, você olha aquelas casas penduradas, são todas casonas, né? A DDM, um tempo atrás, a gente foi alugar escritório lá. A gente ia fazer uma daquelas mansões ali, um escritório. E era muito legal, que você está 2, 3 andares, só que você desce mais uns 4. Para baixo. Aí tem esses, como você chama, caixão perdido. Caixão perdido, umas caixas vazias, que não tem espaço. Mas ela era oca, tinha as vigas, descia até... tinha quase 4 andares de casa para baixo da rua, sem utilidade. Alguns até utilizavam, fechavam, faziam uma salinha, outro um depósito, mas em geral elas eram vazias. Se você passar na Avenida Pacaembu, se você não... Vou reparar. Dá uma reparada. Quando você está indo do estádio para Santa Cecília, você olha para o lado esquerdo, aquelas casas penduradas. Era a Rua Piauí, uma das ruas que a gente estava, Tupi, sei lá, que a gente estava vendo uma casa lá, eu lembro, e era muito legal as casas antigas. Outra função da topografia também, falando de estaca, é marcar a posição onde vai ser furada essas estacas. É a topografia que marca. E poucas pessoas, eu como engenheiro tenho esse conhecimento hoje, que se essa estaca fugir mais que 30% do diâmetro dela, ela perde eficiência. Né? E dependendo de quanto sair, vai para zero. Porque ela não está na posição que ela deveria estar. Né? E muitos lá na obra... Não distribui o peso. Vão lá e coloca as estacas de forma, vamos falar assim, no olho, né? Puxa a treninha lá tal, e coloca as estacas. Não, fura aqui. Que legal. Né? E... Gisele Suardi, aqui, ó, só um pouquinho. A amiga Gisele Suardi novamente aparecendo aí para dar... A Gisele é uma super apresentadora da SBT lá no Paraná, para você entender. Ô, Gisele. Curitiba. Maravilhosa tarde. Vamos aprender um pouco sobre topografia. Tiago, a Gi vai vir aqui, que a gente está fazendo o livro dela. Já estará aqui para fazer o pré-lançamento, para falar. Ela tem um movimento bacana de mulheres a treina, palestrantes e tudo mais. Tem o Tiago também, meu amigo, o TR,
só viajando. Aparecer também, Tiagão. E a Adri Hope, nossa amiga correspondente internacional, não sei onde ela está hoje, se ela está na Suíça, ela está na Bélgica, geralmente ela está em algum lugar. Tá sempre viajando pelo mundo. Ela mora lá, na verdade, às vezes ela vem para cá. Sejam bem-vindos todos, se acheguem, puxa a cadeira, um copinho d'água. Vamos lá. Isso mesmo. Aguinha, roots. E... Então, voltando a falar da parte de fundação, a estaca é a topografia que localiza o ponto onde vai ser escavado, né? Não só as estacas, como os pilares, cara. Imagina um pilar numa posição errada. Teve prédios que a gente pegou, por exemplo, depois para fazer perícia, que tinha um pilar no meio da vaga, cara. O cara não conseguia abrir a porta. Com certeza não foi ali que foi projetado aquele pilar. Só foi posto para emergência. Foi posto, não, na verdade foi posto no local errado. Né? Se ele tivesse deslocado e ficado entre uma vaga e outra certinha, né? Acontece aqui na garagem do prédio, né? Por exemplo, eu estacionei do lado do pilar. Então, se o pilar tivesse um pouco mais para cá, mataria a vaga, né? E acontece muito de colocarem o pilar no lugar errado. Ou falta do pilar. Falta do pilar nós já pegamos também. Aquele lugar que a piscina cedeu, não tinha nada segurando. Nós já pegamos um cliente, na verdade não tinha piscina em cima, tinha a continuidade do prédio mesmo. Mas tanto faz. E o cara deixou faltando um pilar, cara. Pegamos o projeto, quando olhamos assim, nós fomos lá, soltamos o esquadro da obra, só que o terreno era tudo torto. Né? Ele não tinha esquadro para nenhum lado, na verdade. A gente jogou o esquadro do prédio, né, conforme ele estava amarrado no terreno. E o cliente não chamou mais a gente. E o Zé foi lá marcar os pilares. Aí ele deixou faltando um pilar. Acho que ele achou que não tinha necessidade. Teve blocos. Tinha um monte, não vai fazer falta, não. Só um bloquinho. E aí, Patrícia Feitosa, querida minha filha, tudo bem? Um dia eu vou te chamar aqui para falar dos seus empreendimentos. Tá bom? Empreendedora. E quando era só na trena e na... Como chama aquele tripé? Na mira. Na mira. Tinha era mais... na mira, o equipamento chamava... Nossa, fugiu o nome. Teodolito. Esse nome eu lembro. Teodolito. Teodolito. Teodolito era tudo manual, anotado os ângulos, vertical, horizontal, as distâncias que você puxava na trena. Você voltava com planilhas e planilhas na mão, aí depois ele fazia todos os cálculos. Então, hoje você consegue identificar um problema muito mais rápido do que antigamente. Nossa, porque antes você trazia os números e ia ter que calcular para depois falar... ainda existe o cálculo, não, né? Sim. Mas aquele monte de número que você digitava tudo manual, hoje é tudo automático. Você coloca o cabinho lá, acopla. Hoje tem a tecnologia também de você pegar o USB via Bluetooth, pega pelo celular, já envia para o escritório. Então você vai ganhando cada vez mais agilidade e precisão. Porque o mesmo equipamento hoje que eu faço a topografia de um terreno um terreno tradicional, Flávio, é a mesma tecnologia que eu marco um robô na BASF, eu marco uma máquina de fazer pneu. Imagina se o pneu sai torto. A gente marca tudo com topografia. Todas aquelas máquinas são alinhadas com topografia. Então a topografia ela está em todos os campos. Não está só na construção. Não está só na construção. Interessante. Essa parte industrial também tem muito a agregar para as pessoas, né? Não tinha a menor ideia. E quanto tempo diminuiu do que era antes, do que era 78, nós estamos aqui 40 anos atrás? Do que hoje? 40 anos. Muito absurdo. 4 décadas, o que mudou? Falar você levava uma semana, agora você leva um dia. Uma semana, leva um dia. É isso mesmo? Tô bom de chute. Uma semana leva um dia. Que maravilha. Uma semana muito bem trabalhada, vai um dia bem trabalhado. Bem trabalhado. Mas você já sai com a planta pronta, né? Então você pode atender mais clientes hoje com a tecnologia do que atendia antigamente. Exatamente. Antigamente ele atendia, sei lá, ele era sozinho, né? Mas ele atendia 4, 5 clientes no mês. Vamos considerar uma equipe antes e uma equipe hoje. E hoje equipe aí atende 25 clientes brincando no mês. Não são todos os levantamentos, né? Sim.
Alguns são marcações de obra e tal, mas a gente atende 25 minutos. Porque geral, enquanto ele estava desenhando para um, ele não conseguia atender outro, né? Então ele ficava limitado. Não dá para multiplicar o tempo dele. Mas hoje melhorou muito essa questão da tecnologia, da precisão. E a gente tem também, Flávio, a parte de drone, também que chegou, é absurdo, né? Você pega fazendas, por exemplo. Na trena, antes de ficar esticando trena. Nós fizemos um estudo de caso numa pedreira, né? E eu usei 3 tecnologias. O drone pequeno, que a gente chama de baratinha, né? Que é o pequenininho, 4 hélice. Usamos o drone, que é o Vant, que é o drone que foi projetado para topografia. E ele é um avião, cara. Ele é gigantão assim, uma hélice só, mas é muito potente. E fizemos a topografia tradicional. E tivemos a oportunidade de comparar os 3 levantamentos, né? E fui muito surpreendido com a precisão, porque os 3 equipamentos para um trabalho numa pedreira foram praticamente idênticos. Não vou falar que é perfeito, porque a topografia tem disso, né? Se você mandar um técnico hoje medir um terreno, você mandar outro amanhã, sai diferente. Por que por que sai diferente? 2, 3 centímetros, hora do cara colocar o espelhinho na parede, ele não põe do mesmo jeito, entendeu? Hora do cara virar o espelhinho para a posição que o cara tá fazendo a leitura, não é do mesmo jeito. Então você sempre vai chegar a 2, 3, 4 centímetros. Tem uma margem ali. Mas é uma margem aceitável. Sim, é uma margem aceitável. Com a tecnologia que a gente tem hoje aí. E vai muito do capricho do técnico. Por isso que eu treino meus técnicos. Mensalmente eu tenho treinamento com eles, eu vou desenvolvendo eles, vou reforçando aquilo que eles já aprenderam para cada dia eles estarem melhor, né? Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, a topografia, por ninguém conhecer, também não tem técnico no mercado, é diferente do engenheiro civil que você acha para todo lado, né? Você não acha. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma formação de profissionais na empresa. Então o cara entra como ajudante, ele passa a começar a desenhar, automaticamente ele já está como ajudante, ele está diariamente lá na obra com o técnico já vai ensinando para ele como fazer a operação da estação total, logo ele se torna um topógrafo, né? E depois de uns anos, alguns deles já seguem carreira solo, né? E prestam serviço para a gente, cara, graças a Deus são parceiros aí, estão prestando serviço. E é um orgulho pra gente ver pessoas que estavam aí na rua sem profissão, sem nada, sair com uma profissão lá de dentro, trabalhando com a gente, cara. E quanto tempo o cara leva pra ficar bom nesse trem aí? Olha, a gente fala aí uns 2 anos, pra ele ficar bom mesmo uns 2 anos. Mas 7, 8 meses já dá pra ele, se tiver boa vontade, vai embora. E ele precisa ter uma formação acadêmica ou não? Para você ter um registro no CFT, que é o órgão dos técnicos agora, antigamente eles eram do CREA, né? Precisa ter uma formação, sim. Ele vai se formar em técnico agrimensor, para ele poder assinar as próprias plantas. Mas é nível, né? o quê? Colégio? Ou... É nível técnico. Nível técnico. É nível técnico. Maravilha. E para os meus, por exemplo, que estão aí com a gente no dia a dia, eu que ponho a caneta lá, sem medo de ser feliz, porque eu sei o que é cada um, o que a gente formou de cada um. Isso aí, equipe importante. É verdade. E aí, vamos falar um pouquinho do livro. Pessoal, estou aqui com o Carlos Tapia. Ele é um dos autores desse livro, Cara de Milionário. E está trazendo para a gente hoje aqui o mundo dele, como engenheiro civil, que é topografia. Diz para nós, você trouxe a sua experiência para dentro desse livro. Como foi para você participar escrever o livro? Bom, primeiramente, eu vou agradecer você por trazer essa oportunidade lá para a gente, né? Eu brinco que você foi uma peça fundamental. Só porque eu fui um saca-rolha. É verdade. Você me mostrou a importância de a gente colocar para o mundo aí, né, a nossa história, o que a gente pode agregar para as pessoas. E a gente se encontrar naquilo que a gente aprendeu desde pequeno, cara. Né? Quanto que isso não pode agregar, a topografia, agregar para as pessoas, eu guardando isso só para mim.
E hoje eu tenho aí o livro que eu posso levar isso pro mundo, cara. E mesmo que você não leve, ele vai. Mesmo que eu não leve, ele vai, exatamente. Porque para falar, você precisa estar aqui pessoalmente. Né? Mas o livro não. Por exemplo, o livro estava aqui antes mesmo de você chegar. Se alguém pegasse e lesse, podia falar, pô, topografia é um negócio interessante, eu nunca pensei. Então a importância de colocar o que você sabe dentro de um livro é, primeiro, reforçar a autoridade que você tem naquele assunto e multiplicar as suas horas. Como você mesmo disse, seu pai ficava lá fazendo X horas de trabalho, não podia atender mais ninguém, porque ele não pode se duplicar. O livro ele tem esse papel. Ele multiplica. O número de cópias que tiver rodando dele é o número de bocas que vai estar falando do seu trabalho. Fora que quem aprende e ainda vai levando. E por gerações. Vai replicando e vai inspirando. Quantas pessoas que você conhece que é topógrafo que tem um livro escrito? Nenhum. Tem um livro ensinando você a fazer topografia e tal. Percebe? Mas o que ela agrega na vida das pessoas eu nunca tinha visto. Você percebe que assim, nós não temos a cultura de colocar o que a gente faz, o que a gente é bom num livro. E eu não conheço, mas você que é da área acabou de falar que não conhece, então para mim faz muito sentido e justifica um número, né, que eu sempre bato. Né? Em algumas áreas tem poucas pessoas falando. Tem muita gente querendo falar de coisas que nem sabe fazer, que a gente chama de treinador ou mentor de palco. Aí o cara fala, é muito eloquente, fala muito bem, e as pessoas compram o trabalho do cara, a mentoria do cara, porque o cara fala bem. Na prática, o cara nunca fez. E aí, ao contrário, como pessoas como você, né, como o Dr. Perdão, que o Dr. Perdão ainda tem livro, você agora também tem, não posso falar, mas antes... Você, por exemplo, é um cara que faz isso desde 78, quer dizer, desde pequenininho, grudado na barra da calça do pai, com uma baita de uma experiência e não fala dela. Não é doido? É, verdade. E a gente criou 2 podcasts, né? O DDM Podcast, que é para a gente trazer os autores, a gente criou o Roots 585, é só sobre negócios. E a gente só está trazendo empreendedor que tem negócio físico, que tem dor. A gente não está trazendo ninguém que é digital, que é blá, blá, mágico, sabe? Faz número sair da cartola. Número sair da cartola, a gente... Qual que é empreendedor que não tem trabalho, não tem... Cara, os caras não tem problema, não tem jeito, simples, né? É assim, não todos, pessoal, não estou generalizando, mas tem muita mas gente é por verdade. aí, vem, assim como na minha área, tem gente falando de editora como se fosse uma coisa do primeiro mundo, assim, sabe? Coisa simples, é só pegar, põe o título, põe as capinhas... As pessoas estão tentando tornar muito simples e estão vendendo é igual pirâmide, sabe? Estão vendendo um acesso rápido, um ganho rápido de coisas que não é verdade. É verdade, não existe mesmo. Não existe. Você teve que ralar, apesar de seu pai ter começado, fora isso você teve que continuar ralando muito. Estudando muito. Aprender, porque eu não sabia a diferença, Flávio, entre negócio e empresa. Né? A brincadeira é muito diferente. Meu pai a vida toda teve um negócio. Né? E eu, me aprofundando nos estudos, eu vi que para você ser empresário é diferente de você ter um negócio. No negócio, você vai lá, você faz, você põe em prática, trabalha de dia, de noite e ganha pelo seu resultado. E quando você é empresário, você coloca pessoas para trabalhar para você e você faz a diferença na vida delas. Né? Você, ainda mais a gente que pensa nelas o tempo todo, de transmitir o conhecimento. Você quer crescer na empresa? Eu brinco com qualquer pessoa. Você quer crescer na empresa? Multiplica. Como que você vai multiplicar? Ensina o cara que está do seu lado. Líderes, né? Forma novos. Você quer subir um degrau? Enquanto você não ensinar o que está dentro de você, você não vai subir, cara. Entendeu? Você tem que ensinar o que você está fazendo. A mesma coisa o cara que está lá e é promovido a supervisor. Aquilo que ele faz a vida toda, ele vai ter que ensinar o cara que está do lado dele, senão ele não vai conseguir subir. Não vai ter ninguém para deixar no lugar dele para ele poder... Exatamente. Então é compartilhar. Olha só, agora melhorou o nível, hein? Senhor Marcelo Grasti. Você conhece o Marcelo ou não? O Marcelo Grasti. Marcelo Grasti é um grande empresário aqui e ele é diretor de um fundo, presidente de um fundo de investimento. Marcelão, bora Marcelão, falar de negócio? Tá convidado, manda lá no meu zap. Não perde a oportunidade, não. Não, o Marcelão é top demais, gente boa. Gente boníssima. Gosto muito de conversar com ele.
E o Lori Baruch também, nosso amigo, Lori. Doutora Cláudia Cipolli. É isso, Cláudia? Desculpa aí. Johnny Nigel, também outro amigo nosso. Sejam todos muito bem-vindos. Curte, compartilha. Esse é um espaço aqui criado para a gente divulgar o trabalho dos autores e clientes e amigos aqui da DDM, é o DDM Podcast. Toda semana a gente vai estar trazendo uma pessoa, um profissional da área, para falar qual a experiência dele com a escrita do livro e qual a experiência dele no dia a dia. Acabei de falar aqui para o Carlos, meu amigo. Marcelo, estava falando será um prazer. Combinado. A gente tem 2 podcasts aqui, tá? Para quem está ouvindo, especial aí para o Marcelo. Um é o DDM Podcast, um outro é o Route 585. A gente só traz empresários, só para falar do empreendedorismo. Hoje o Carlos está aqui falando do livro. Um outro dia ele vai voltar aqui só para falar de empreendedorismo. E serão todos bem-vindos. Lori está aqui na área. Esse espaço aqui, o dia de hoje, só sobre autor. O Carlos é um dos autores do Cara de Milionário. O Lori que está aí também. Seja bem-vindo. Ajude a gente aí a compartilhar, divulgar esse canal. E a gente tem um podcast de quinta-feira, o canal, que a gente criou um projeto aqui na Alphaville que chama Samurais. Sábado a gente teve um encontro, não sei se você acompanhou. Eu acompanhei, show de bola. O que é? Aqui nós somos 3 patetas, não, 3... que a gente só dá risada. Se você assistir quinta-feira, ontem o meu cunhado falou, eu quero participar também, muito legal. Que eles dão risada e tal. E a gente leva de boa, sem muita sério, mas sem ser rígido, sem ser chato, né? Então a gente criou um movimento chamado Samurai, onde a gente está pegando empresários e empreendedores com dificuldades, qualquer que seja, e está fazendo uma caminhada com eles, pegando pela mão. Só empreendedor que tem negócio físico, entendeu? Que top! E aí a gente tem o Marcelo que é o dono do espaço aqui, e é o nosso sócio. Ele é da SEG Contabilidade, então manja tudo de tributário, tudo da parte de direito, tudo que o cara precisar se orientar, alguma coisa que ele está esbarrando ou não está crescendo, tem o Marcelão para ajudar e todo o time. Aí você tem o Romerito, que é o cara especialista em vendas, formação de equipe, network, tudo ele domina. Um cara que já fechou negócio já de 500 milhões de reais em empresas, assim, negociações. Eu sirvo café para eles, eu falo que enquanto eles estão trabalhando, eu sirvo café, né? Então, de quinta-feira a gente faz um bate-papo trazendo o que a gente identificou nos mentorados, qual a dificuldade deles. Então, semana passada a gente falou sobre falta de hábito que eles têm, de alguns hábitos, de ter um planejamento estratégico, pequenos hábitos. Então a gente vem falando todas as quintas-feiras. Então é legal que a gente está fazendo um movimento e ajudando todos. A gente reuniu com 30 empresários no sábado, pequenos empreendedores, empresários. E aí a gente entra nessa fala aí do empreendedor e empresário. Eu costumo dizer o seguinte: empresário, quase todo mundo é. Todos aqueles que saem, mesmo aqueles que deixaram o CLT, de um jeito ou de outro ele tenta ser empresário. E eu digo que o empresário, muitas vezes, ele resolve o problema dele só. Ele abriu um comérciozinho, um botequinho, ele só está trocando o CLT, negócio, né? mas é o negocinho dele. E eu falo que o empreendedor é aquele... Tem algum segredo ou não? Não, o segredo é... Só tombar. É só tombar. E aí eu digo, minha fala, Flávio, é que o empreendedor é aquele cara que está sempre resolvendo o problema de alguém. Entendeu? É um empresário com um veio de empreendedor. Ele não é limitado a só ficar fazendo uma coisinha. Ele sempre está atento a resolver um problema de alguém. Então, o que a gente vê é que algumas pessoas, que nem seu pai, empreendia quase empreendedor, né? Quase sozinho. Né? Aquela coisa limitada, né? Não tinha visão, não tinha as tecnologias, não tinha os recursos, não tinha ajuda, né? Não tinha os mentores que hoje a gente tem fácil, aí, consultor e conselheiros e tudo mais. Então, tem muito empresário que o pai rico, pai pobre fala, né? O cara sai tenta ser empreendedor, mas ele não passa de um autônomo. Ele continua sendo ele continua não tem mais um chefe, ele tem vários que são os clientes, mas ele não consegue duplicar, que é o que você falou, ele não consegue formar outros líderes, então ele não cresce.
Então ele fica um empresário solo ali quase. Fica com essa dor de não é mais o CLT, não tem mais a segurança. Ele não tem mais a segurança. Coitado, fica preso no próprio negócio. Fica preso, porque agora ele não tem mais CLT, não tem folga, isso, não consegue curtir. Tem muito mais cliente cobrando o tempo todo. Ele tem que atender o cliente qualquer hora, não tem mais que seguir um número de horas restringida por lei, né? Aí ele não consegue mais voltar para a CLT e não consegue avançar para o próximo nível, né? Então ele fica preso ali, né? O pai rico, pai pobre lá, ele mostra, o cara fica lá do quadrante direito da coisa. Então a gente tá no projeto de pegar essas pessoas que querem empreender, mas estão desorientadas, e são muitas que a gente tem encontrado, e levar ela para o próximo lado, para o lado de lá. Tá? O que está faltando, e a gente vai... Você já assistiu Vida de Inseto? Você que tem filho, não pequeno? Nunca assistiu? Não, esse não. Vai assistir então, Vida de Inseto. Vida de Inseto. As formiguinhas trabalhadoras, aí de repente está aquela fila de formiguinha, cai uma folhinha da árvore, no meio de uma formiga e outra. Elas ficam desesperadas. Tipo, o que eu faço? Né? Porque interrompe o feronômio que ela libera, então ela não consegue seguir. Aí vem uma formiga que fala assim... Olha para mim, e vai desviando da folha, só uma folha, tipo assim, se ela quisesse passar por cima, formiga não tem problema. Não tem, passa por cima, desvia, por lá, tranquilo. Só que elas ficam desesperadas. Para nós que estamos de fora é simples, para quem está envolvido no problema não é simples. Então Einstein dizia assim, se você quer resolver um problema, tem que estar um nível acima do problema. E aí nós criamos esse projeto Samurai para a gente ser esse... Olha aqui no olho, só desvia da mãozinha, passa por aqui, pronto. Agora continua o seu caminho. E é muito legal que as pessoas se bloqueiam, se travam, se limitam, se paralisam. Uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples. Então a gente está com um projeto legal aí começando. Já estamos desde o final do ano, na verdade, nessa aventura. Mas legal, a gente se diverte, é bem gostoso. E... Como foi para você? Você já teve essa experiência, não, de pegar o livro, só ficou na família, você teve coragem de anunciar? Porque a maioria das pessoas tem medo do... Olha, eu já tenho algumas encomendas, falar a verdade para você, eu não abri a boca com vontade ainda, não, porque eu já não peguei eles na mão, tá chegando já, e né? O que agora, te impede de abrir a boca com vontade? Vender e não entregar. Ué, você pode colocar... Como que quando você compra da Alibaba, ele te entrega na hora? Não entrega. Então você vê que são crenças que impedem a gente de vender. É verdade. Ao invés de você ter 300 livros para entregar daqui um mês, quando você pegasse os livros, você vai ter 30. E aí? Não é melhor fazer um pré-venda? Anunciar, pessoal, estou fazendo aqui uma pré-venda de 90 por 67, já com frete. Compra aí, eu entrego daqui um mês. Daqui um mês você chega na sua casa. A sugestão aí. Por que eu estou falando isso? Que a maioria das pessoas elas são travadas na crença de não merecimento. Você não fez isso porque você não tem um livro. Você não fez isso porque você não acredita que alguém possa se interessar. Se não tivesse pessoas interessadas, eu até teria, mas eu não... Realmente mesmo foi pelo fato da entrega, né? Mas isso é o seu cognitivo. Tem pessoas interessadas, sim. Então, é o seu cognitivo falando assim, não, depois você receber, você vende. Mas o seu inconsciente... Não, com certeza. Fica tentando sabotar para você. Sabota o tempo todo, né? Deixa chegar aí, depois você vende, porque nem tem tanta gente assim mesmo, dá tempo de esperar. Eu já tenho exemplo de pessoas que venderam mais de 1000 livros nessa brincadeira. Caraca. Só de pré-venda. Eu ia dar um número maior de uma outra pessoa, mas não dei só para não assustar. Mas eu peguei só 1000zinho. Quando saiu, já estava com 1000 vendido. E nem tinha começado a fazer o livro. Você já está com o livro pronto. O cara só fez entregar. Você estava no Summit, lá aqui em Alphaville, o Summit, como chama? Do Empreenda, não? Você foi? Nesse eu não participei. Aí. Né? Eu conheci o Chico Montenegro, vou chamar Chico, está convidado também. Ele vende 10.000 livros. Ele lança um livro, começa a falar do livro, começa a gravar as lives, fala o que tem de legal no livro e vende por R$97. Que dica. Entrega para o cara. Tem outras coisas, né? Mas, assim, em geral, é isso que ele faz. Então, quando eu encontrei com ele, ele falou, eu vendo aí 3, 4, 5 mil livros cada vez que eu faço. Faço de 3, 4 mil tiragem. Não faz de 30 nem 300.
Mas por quê? Porque ele também fez uma vez e funcionou. Boa, valeu a dica. Então aí dá aquela... Por exemplo, o cara que nunca te contratou como topógrafo não sabe a importância. O dia que ele contratar e perceber... O dia que ele lê o livro, né? Ou o dia que ele lê o livro, ou o dia que ele contratar e perceber que ele estava comprando gato por lebre e o que ele economizou, no próximo ele nunca mais deixa de contratar. Né? Porque ele já venceu a barreira do desconhecido, da insegurança, da falta de informação. Ele vai ver que ele vai economizar, né? Então, ele vai ver que vai economizar. Em tantas coisas. A hora que a gente descobre, a gente avança. Muito. É a pessoa que contratou o Zé para fazer a fundação da casa que caiu lá, o muro. Você tem alguma mentoria que você faz para ajudar essas pessoas? Você tinha comentado comigo que ia montar um treinamento para ajudar mais pessoas a entrarem nesse meio, ficarem boas nisso. O treinamento ainda tá Tô montando ainda, vamos falar assim, né? Tô montando ainda o treinamento, mas se alguém precisar de uma ajuda aí para comprar o imóvel, dessa parte de topografia aí, eu tô à disposição, tá? Para auxiliá-los no que for preciso, né? Não somente os construtor, como também as pessoas físicas, né? A topografia a gente está falando muito em compra do imóvel, mas ela também é usada na regularização. Para você fazer um inventário de um imóvel muito antigo, utiliza-se da topografia também para conferir se as medidas são realmente aquelas. Para você regularizar através de um uso capião, seja ele judicial ou administrativo. Para terrenos que têm diferenças de medida, também é muito utilizado, porque a gente vai corrigir no documento essas medidas, né? O que é a diferença de medidas? A partir de 5% é considerado já uma diferença de medida que cabe retificação. Legal. Entendeu? Então, a partir... o terreno tem 10 metros de frente, tem 9,95, ainda passa. 9,94 já é cabível de fazer uma retificação. Entendeu? Interessante. Alguns cartórios deixam a medida ultrapassar um pouquinho dos 5%, mas a área em si fechada não pode passar dos 5%. Então é muito importante as pessoas terem esse conhecimento, justamente por isso, para quando for adquirir um imóvel, além dela encontrar a diferença de medida, se ela precisar passar por um processo de retificação, ela vai gastar mais uns 20, 30 mil nessa brincadeira. Estamos falando de terrenos pequenos. Tá? Se for terrenos maiores, isso multiplica exponencialmente. Sim, normal. Né? Léo, seja bem-vindo, Léo. Léo mexe com importação da China. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final de mais um DDM Podcast. Hoje entrevistando o Carlos Tapia, engenheiro civil, especialista em topografia e que eu tenho o prazer de chamar de amigo. E como que as pessoas te acham para comprar o livro e para perguntar de topografia? Passa o seu perfil aí. Vamos lá. Ou telefone. A gente direto no Treinador Tapia, no meu perfil pessoal, no Tapia Topografia. Pode me procurar também diretamente pelo WhatsApp no 11 97492 9303. Estamos aí à disposição. Você fica onde mesmo? No ABC? Estamos localizados em Santo André. Mas atende? Atende o estado de São Paulo inteiro. Inteirinho. E dependendo, temos obra aí espalhada pelo Brasil já, Curitiba, Rio Grande do Sul. Quando precisa, estamos no Rio de Janeiro. Show. Estamos indo para todo lado, Minas Gerais. Maravilha. Então vocês já sabem o quanto a topografia é importante. O canal a gente usa para divulgar o trabalho dos clientes, mas acaba sendo muito educativo. Eu estou aprendendo um monte de coisa nova. Então vocês aprenderam que a topografia pode economizar dinheiro, te poupar dor de cabeça, evitar desastres, acidentes nas obras, como a gente viu aí recentemente. Vaguinho Andrade. Vaguinho, você é um dos que eu quero aqui falando sobre o seu livro. Olha só. Conhece? Vaguinho Andrade, Coração da Juventude. Da Juventude. Ele fala muito para jovem. Tô te esperando também, Vaguinho.
colocar aqui. Pessoal, obrigado pela audiência. Curte e compartilha a gente aí. Ajuda a divulgar esse canal. Ajuda a divulgar aí o Tapia. Como que é? Treinador Tapia. É isso? Treinador Tapia. @treinador Tapia. Porque ele também trabalha com desenvolvimento pessoal. Tá bom? Hoje a gente não teve tempo aqui. Numa outra oportunidade a gente fala mais. Doutor Rodolfo, um abraço também. Deixa um abraço para você. Abraço, para nós abração, aqui. Rodolfo. Doutor Perdão, cara Doutor incrível. Perdão, aí, mandando palminhas. Obrigado, cara. Obrigado por você ter deslocado até aqui. Passa rapidinho, a gente. Passa rápido. Na hora que a gente vai falar, já compartilhar. Agradeço vocês também que estão comigo aqui na live aí. E é um prazer aí poder compartilhar da minha experiência com vocês aí, poder agregar na vida das pessoas. Você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal aí? Tenho sim. O que você diria para... Contrate sempre a topografia antes de comprar o imóvel. Isso vai fazer toda a diferença. Para quem ouviu, teve um monte de insights por que deveria comprar a topografia. Verdade. Né? Vai ficar gravada essa live aí, aproveita, não perde a oportunidade, se pegou pelo meio do caminho aí. Ouça depois que vale a pena. Ouça depois que vale a pena, cada segundo aí. Vale mesmo. É incrível poder compartilhar da nossa experiência. Obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto sempre. Agradece a primeira dama de ter liberado você para vir aqui hoje. Aí, Lagartona, tá agradecendo aqui, ó. Lu. Vou mostrar o Flavião pra vocês todos aí, ó. Parceirão. Abraço, obrigado aí pela participação. Valeu, pessoal. Até mais. That's it. Começa, aí você vai. A hora que você vê.